Fala galerinha, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente, hoje sobre movimentos da Terra e as estações do ano. A gente tá num período que a gente tá ficando maluco com a temperatura, né? Uma hora tá calor, outra hora tá frio, chove, fica seco. Então a gente vai entender um pouquinho o porquê que isso acontece. Então a gente vai começar a falar sobre os movimentos da Terra. A Terra ela realiza dois movimentos. A gente vai se ater mais ao movimento de translação, mas ela faz o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol. Tudo bem? Então, o movimento realizado pela Terra ao redor do Sol é o movimento de translação. O tempo que isso acontece é de 365 dias, 6 horas, mais ou menos aí um ano. Então, vamos dizer assim que do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, a Terra está fazendo toda a sua trajetória ao redor do Sol. Bom, como a gente viu, ele não demora exatamente 365 dias, mas sim 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos a gente tem um dia a mais, que a gente chama de ano bissexto, que a gente tem o dia 29 de fevereiro. Então, fevereiro tem 28 dias por conta do ano bissexto, que é para ajustar aí esse movimento de translação, a gente tem um dia a mais naquele ano. Então, para que o calendário fique em harmonia com o movimento da Terra em torno do Sol, a cada 4 anos, a gente acrescenta um dia no calendário. Esse ano vai ter, ao invés de 365 dias, 366 dias, chamado ano bissexto. Bom, e qual é a relação desse movimento de translação com as estações do ano? Bom, as estações do ano, elas ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, a Terra, vou pegar aqui a minha bolinha. Então, a gente tem a Terra. Ela não fica certinha nesta posição. Digamos que aqui o meio dela seja a nossa linha do Equador. Então, ela não fica em pézinha, ela vai ficar ligeiramente inclinada. Por essa inclinação, a gente tem a incidência dos raios solares. Não sei se vai dar para ver porque está bem claro o dia, mas eu tenho a incidência dos raios solares. Então, a cada etapa do nosso movimento de translação, eu tenho a incidência maior dos raios solares em uma parte do planeta, ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Por isso que quando é verão em uma parte, é inverno na outra. Então, esses movimentos a gente não sente diretamente, a gente não sente a Terra girando em torno do seu eixo, nem em torno do Sol. A gente percebe esses movimentos por conta da rotação do dia e da noite, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e da translação por conta das estações do ano. E essa incidência de raios solares. Então, como a gente está vendo, essa inclinação, ela que vai também ajudar a determinar essas estações do ano. Então, as estações do ano são ocasionadas pelo eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento de translação, que vai durar um ano. Esse movimento, lembrando, 365 dias e 6 horas. O que são as estações do ano? Chamamos de estação do ano cada uma das 4 subdivisões do ano, baseadas em padrões climáticos. Então, nós temos 12 meses no ano, nós vamos dividir esse ano a cada 3 meses. Então, nós temos primavera, verão, outono e inverno. Quando nós temos uma estação do ano num hemisfério, a gente tem o oposto dessa estação do ano no outro hemisfério. Então, se é primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul, verão no norte, inverno no sul, outono no norte, primavera no sul, inverno no norte, verão no sul. Nós chamamos de solstício o início do verão ou do inverno. Então, a gente tem o solstício de verão no norte, obrigatoriamente eu tenho o solstício de inverno no sul. O que determina o solstício? Que eu tenho o dia mais longo no verão e noites mais longas no inverno. E o equinócio? Equinócio determina o início da primavera
em um hemisfério e do outono no outro. Significa que todo o planeta vai ter a duração do dia e da noite exatamente igual. 12 dias pro dia, desculpem, 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Então, solstício no verão e no inverno, equinócio, primavera e outono. Cada estação do ano, ela tem uma característica climática. Então, a primavera, ela vai de 23 de setembro a 22 de dezembro, onde a gente tem um aumento gradativo da temperatura. Então, a temperatura ela vai começando a aumentar e a umidade também. Então, por volta do mês de setembro, o que a gente observa? O que a gente tem observado? Um aumento da temperatura e a gente ainda tem uma umidade do ar muito baixa. Por isso que o pessoal na televisão fala, olha, evitem certos momentos do dia fazer exercícios físicos, beba bastante água, coloque um potinho com água ou uma toalha molhada no quarto para poder dormir, porque a umidade ela ainda está aumentando, então a gente ainda tem períodos de seca muito grandes. E é o período onde a gente tem o florescimento de muitos vegetais. Então a primavera é a estação do ano onde a gente observa maior florescimento dos vegetais. O verão no Brasil vai de 23 de dezembro a 22 de março. As temperaturas são altas. A gente tem chuva de forte intensidade e curta duração. Lembram das chuvas de verão? É aquela chuva bem grossa, bastante água, mas que elas duram um período pequeno. No outono, que é de 23 de março a 22 do 6, né, de junho, a gente começa a diminuir essa quantidade de chuvas e essa umidade ela começa a baixar. E no inverno, que vai de 23 de junho a 22 de setembro, a gente já tem baixa temperatura, pouca umidade. Entre o outono e o inverno, aumenta-se a incidência de algumas doenças respiratórias, como as gripes, por exemplo, porque a nossa tendência é ficar fechadinho no ambiente, sem ventilação, né? Porque está muito frio e por conta da baixa umidade, as vias respiratórias elas ficam mais sensíveis a isso. Então, elas ficam mais suscetíveis a essas doenças. Então, no outono e no inverno, a gente precisa continuar mantendo janelas abertas, bastante ventilação e tentar minimizar os efeitos dessa baixa umidade, procurando colocar, como eu falei, uma baciazinha de água no quarto, uma toalha molhada à noite, para que esses efeitos não sejam tão prejudiciais para a nossa saúde. Bom, então, o que a gente viu? Um movimento de rotação, que é em torno do seu eixo mesmo, movimento de translação da Terra ao redor do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. Por conta dessa inclinaçãozinha do eixo aí da Terra, a gente tem maior ou menor incidência de raios solares no hemisfério norte ou no hemisfério sul, determinando as estações do ano. Pessoal, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo virtual.